Boa noite. Agradeço a você, a sua presença. Pessoal, hoje é o nosso segundo domingo do estudo sobre o livro do Apocalipse, o livro mais extraordinário da Bíblia. Semana passada eu mencionei que o Apocalipse é um livro especial, porque conforme Ellen White diz, nesse livro todos os outros livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Semana passada o pastor Fernando esteve aqui conosco, Fernando Dias, ele fez uma introdução ao livro do Apocalipse, uma introdução geral ao livro do Apocalipse. Nesta noite nós vamos continuar de onde ele parou. Portanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 1, porque nós não terminamos o capítulo 1 semana passada, e nós vamos estudar a partir do verso 9. E o tema de hoje é um tema muito especial, o personagem central do Apocalipse. Então vamos ler esse texto, mas antes de ler esse texto, eu gostaria de voltar um pouco antes com você, no primeiro versículo deste livro, logo na introdução. Eu queria gastar um tempo com você aqui refletindo sobre uma expressão muito importante, uma expressão chave no livro do Apocalipse. Então, capítulo 1, verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O livro começa com a palavra revelação. Essa primeira palavra do livro do Apocalipse já joga por terra aquele argumento que muitas pessoas gostam de utilizar para não estudar esse livro. Muitas pessoas dizem que o último livro da Bíblia é um livro misterioso, um livro secreto demais e impossível de ser entendido. É um livro fechado. Mas a primeira palavra do livro do Apocalipse já contradiz e joga por terra esse argumento. Nós não temos aqui um livro fechado, nós temos uma revelação. Semana passada o pastor Fernando, ele apresentou o significado da palavra revelação. Quando você vai na etimologia, na origem da palavra revelação, que vem da língua grega, você encontra um significado muito esclarecedor que tem a ver com tirar o véu, tirar aquilo que encobre alguma coisa, trazer alguma coisa à luz, revelar, ou seja, tirar das sombras, tirar da escuridão, tornar conhecido alguma coisa. Então, o livro do Apocalipse é uma revelação. Nós já vimos isso semana passada. Mas eu quero trabalhar com você o restante dessa expressão. Aqui diz que é uma revelação de Jesus Cristo, uma revelação de Jesus Cristo. Nós temos duas formas de entender essa expressão. Duas formas. Eu posso entender isso aqui como uma revelação que Jesus Cristo nos dá. É uma revelação de Jesus Cristo, porque é uma revelação que Ele, Cristo, nos dá. Essa é uma possibilidade de entendimento. Mas outra possibilidade, tão possível quanto esta, é eu entender que revelação de Jesus Cristo significa uma revelação sobre Ele mesmo, ou seja, Jesus Cristo se revelando. Nesta noite eu queria trabalhar com você sob essa perspectiva, considerando esta última possibilidade. O livro do Apocalipse é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Quando você olha para o livro do Apocalipse, você não vê apenas bestas surgindo do mar, surgindo da terra, monstros,
dragões, anjos voando para lá e para cá, fogo caindo do céu, esses quadros, essas imagens que nós estamos acostumados a ver e imaginar quando pensamos no livro do Apocalipse. Muito mais do que isso, muito mais do que monstros, animais e símbolos misteriosos, o livro do Apocalipse fala de Jesus Cristo. Mas como é que a gente pode ter a certeza de que é isso mesmo? Eu trouxe para vocês deixa eu ver aqui se eu trouxe da maneira correta. Antes de eu falar sobre a roda, eu vou apresentar aqui algumas estatísticas sobre o livro do Apocalipse. Olha só. Então, 38 nomes e títulos descritivos de Jesus aparecem no livro do Apocalipse. É muito interessante isso. Nós temos 22 capítulos no livro do Apocalipse. Nós temos quase 2 títulos de Cristo por capítulo. É muita coisa. Títulos ou nomes de Cristo. Jesus é mencionado 137 vezes no último livro da Bíblia. Aliás, 137 só nos 3 primeiros capítulos. Capítulo 1, 2 e 3, Jesus Cristo é mencionado 137 vezes. Agora, no livro todo, ele é mencionado 250 vezes. Olha que dados, que informações interessantíssimas. Isso mostra que Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, é o personagem central do livro do Apocalipse. Mas eu pergunto para você, será que Jesus Cristo, ele é o personagem central apenas do livro do Apocalipse? Ou será que ele também desempenha o mesmo papel em toda a Bíblia? A resposta é sim. E agora eu vou voltar para aquelas rodas, porque eu acabei invertendo a ordem dos slides lá em casa, era para ter colocado depois, e eu vou pedir a ajuda do meu amigo Adolfo. Vocês devem saber que o Adolfo é um ciclista profissional. Nosso amigo Adolfo, ele pode vir, Adolfo. Ele anda, ou melhor, ele pedala distâncias enormes, vários quilômetros por aí afora. É o hobby do Adolfo. O Adolfo, quando não está trabalhando, pode subir aqui, Adolfo, se você puder trazer. Olha que bicicleta bonita. Quando o Adolfo não está trabalhando, ele tem o hobby de pedalar. É isso mesmo, Adolfo? Você gosta? Deixa eu entrevistar o Adolfo aqui. Você gosta de pedalar, Adolfo? Eu gosto bastante. Gosto. Então é o seguinte, eu vou pedir para o Adolfo explicar para nós uma parte da bicicleta que vai servir de ilustração para você entender como funciona a centralidade de Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. Então, Adolfo, você sabe, todos nós sabemos aqui, que uma bicicleta sem as rodas não vale nada. Ela não serve para nada. E uma roda de bicicleta, ela tem algumas partes. E eu queria que você nos desse uma pequena aula explicando quais são as partes da roda da bicicleta. A parte externa, a parte interna, o nome de cada uma dessas partes. Diz para nós aí, Adolfo. Bom, a gente tem o pneu, né, com a câmera, presa no aro, que é esses metal, né, que tem o cubo, que é o central, né, dele. Mostra pra gente. O cubo seria isso daqui, o centro da roda, que são ligados através de raios, né? Então os raios seriam esses ferrinhos aqui. Os ferrinhos. Então o cubo é o miolo, é isso mesmo? Isso. E o pneu e o aro, né? Você mencionou? O aro, isso. É o aro que dá a sustentação da roda, né, no caso. Repete isso aqui, o aro é o que dá o quê? O raio que dá sustentação para o aro, né, para ele não entortar. Ah, tá. Então os raios dão sustentação para o aro. E o cubo ali, o centro, o miolo, é importante, Adolfo? Ele é importante. Sem ele a roda não fica no lugar, né? Não fica no lugar. Maravilha. Então, Adolfo, a gente vai sortear a sua bicicleta no final do programa, estou brincando, tá? Você poderia deixar a sua bicicleta aqui para a gente? Aí você pega ela no final do programa, pode ser? Se quiser encostar ela aqui. Muito obrigado, Adolfo. Um aceno para o Adolfo, ele merece, deu uma aula de ciclismo aqui para nós. Obrigado, Adolfo. Deus te abençoe. Agora você me pergunta, o que isso tem a ver
com Jesus Cristo. Tem tudo a ver. A roda da bicicleta, ela serve como uma ilustração de como funciona o papel de Cristo e a distribuição das doutrinas bíblicas nas Escrituras Sagradas. Eu vou aqui para o quadro para você entender. Então imagine que o centro seja Cristo. E para a gente poder ilustrar isso aqui, eu vou colocar desta forma. Então aqui no centro nós temos Cristo, ok? Representado pela cruz. Essas setinhas verdes são todas as doutrinas da Bíblia. Me ajude a lembrar de alguma doutrina bíblica além da cruz. Nós temos, por exemplo, o sábado, nós temos a doutrina do estilo de vida cristão, saudável, o que mais? O dízimo, a mordomia cristã e assim por diante. Todas aquelas 28 crenças fundamentais, aquelas doutrinas que você já está acostumado a estudar, são representadas aqui neste gráfico pelas setas verdes. E esse aro, que seria o aro da bicicleta, a periferia da roda, seria toda a Bíblia Sagrada, toda a estrutura da Palavra de Deus. Perceba que Jesus Cristo, o plano da salvação, a cruz, se encontra no centro. O sábado, quando você estuda o sábado, ele vai parar em Jesus Cristo. Quando você estuda o santuário, vai parar em Jesus Cristo. Quando você estuda o uso dos dízimos e ofertas, vem parar em Cristo. Todas as doutrinas bíblicas, elas terminam em Jesus Cristo. Cristo é o centro da palavra de Deus. Por isso que você nunca, jamais, na sua vida, deve estudar a Bíblia simplesmente por estudar. Você deve estudar a palavra de Deus, procurando o que aquele assunto que você está estudando tem a ver com Jesus Cristo. E quando você encontrar esse sentido, você vai perceber que a palavra de Deus vai ser muito mais poderosa para você. Ellen White tem um pensamento em que ela diz que nós devemos olhar para as verdades bíblicas à luz ou à sombra da cruz do Calvário. Então, eu apenas quis mostrar isso aqui para que você percebesse que Cristo é não apenas o centro do Apocalipse, mas também é o centro de toda a palavra do Senhor. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Eu disse para vocês há poucos minutos que no livro do Apocalipse, Cristo é mencionado sob vários títulos. E nós temos no livro do Apocalipse 38 títulos para Jesus Cristo. Nós temos aqui na tela apenas alguns para que você veja. Jesus é chamado, por exemplo, de a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que vive, o Filho de Deus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, o Santo, o Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o Amém, o leão da tribo de Judá, raiz e geração de Davi, o Cordeiro de Deus, fiel e verdadeiro, palavra de Deus, resplandecente estrela da manhã, e assim por diante. São vários e vários títulos, como eu já mencionei para você. Agora vamos ao nosso texto desta noite, que é o capítulo 1, a partir do verso 9. Nós vamos ler e depois nós vamos conversar um pouco sobre esses versos. Vamos então, a partir do verso 9, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve num livro ou em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro,
e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, vestes compridas, e cinto à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha que imagem extraordinária. O livro do Apocalipse começa com uma cena de Cristo, mas não aquele Cristo humilde em vestes de carpinteiro que esteve entre nós 2000 anos atrás. João tem uma visão gloriosa de Cristo, e essa visão, ela é até um pouco difícil de você imaginar. Eu tentei procurar na internet algumas imagens que representassem essa cena, e é muito difícil, é uma tarefa muito difícil encontrar uma imagem, porque todos os desenhistas ou pintores que tentaram retratar isso não conseguiram. Eu encontrei esse desenho, por exemplo, ele é bem emblemático, bem detalhado, inclusive, e tem essa pintura também que eu encontrei, é um pouco mais suave do que o desenho anterior, mas nenhuma dessas representações traduz exatamente o que João viu. Mas vamos tentar entender o que foi, afinal de contas, que João viu naquele dia, naquele sábado, na ilha de Patmos. Eu quero dialogar um pouco com você agora, eu quero que você me ajude, você vai me ajudar nesse momento. Olhando para esse texto, como era a roupa que Jesus estava utilizando? Me ajudem a lembrar. Se você quiser uma cola, está aí no verso 13. Como era a roupa que Jesus estava utilizando quando ele se apresentou para João? Podem falar, pessoal. Isso aqui é um estudo, não apenas um sermão ou palestra. Vestes talares, vestes compridas. Exatamente, então eram vestes compridas com um cinto de ouro na altura do peito. É isso mesmo? Tem mais alguma informação aí? Exatamente, olha que interessante. Essa roupa de Jesus, quando você olha ali, essa roupa de Jesus, quando você olha para aquela imagem, para a imagem anterior também, ela te lembra alguma roupa de algum personagem do Antigo Testamento? Tinha um grupo de pessoas que usavam uma roupa semelhante a essa para trabalhar no santuário. Quem eram? Os levitas, os sacerdotes. E tinha uma pessoa dentre esses sacerdotes, que era o mais importante, que era o chefão de todos, que usava uma roupa bastante semelhante a essa no dia da expiação. Quem era essa pessoa? O sumo sacerdote. Então, primeira informação importante. Jesus se apresenta a João com as vestimentas do sumo sacerdote, com vestimentas sacerdotais. Que coisa extraordinária. Isso nos faz lembrar do templo, nos faz lembrar do santuário. Presta atenção. Quando você olha para essa imagem, além da roupa sacerdotal de Jesus, o que mais te lembra do santuário? O que mais te faz lembrar do santuário lá do Antigo Testamento? Vou voltar aqui. Pode falar alto. Quem falou aí? Os candelabros.
Olha que interessante. São quantos candelabros? Quantas lâmpadas? 7. Aí você pode dizer, mas pastor, não é exatamente assim, não era exatamente dessa forma. O candelabro do Antigo Testamento, eu acabei esquecendo de trazer para você ver aqui como era exatamente o candelabro do Antigo Testamento. Mas era a chamada menorá, que era o nome do candelabro, eram 7 velas ou 7 lâmpadas todas juntas. Era essa a imagem da menorá do Antigo Testamento. Mas não importa, alguns estudiosos dizem que lá no Templo de Salomão, quando o povo de Israel deixou de adorar a Deus numa barraca, numa tenda, e a adoração foi transferida para o templo, alguns estudiosos dizem que aquela menorá não foi substituída, mas além da menorá havia candelabros separados também. Alguns dizem isso, mas eu prefiro entender o seguinte, o importante aqui é a ideia dos 7 candelabros. 7 candelabros, assim como havia 7 lâmpadas, ou 7 braços do candelabro do Antigo Testamento. Então, veja só, vai compondo as imagens aí na sua mente. Jesus se apresenta com a roupa do sumo sacerdote, e ele anda entre os 7 candelabros. Você está percebendo que aqui nós temos uma cena do santuário? Grava isso na sua cabeça. Sempre que o Apocalipse vai apresentar uma nova série de profecias, ele começa com uma cena do santuário. Sempre que o Apocalipse vai apresentar alguma informação importante para a história da humanidade, começa com uma cena do santuário. Mas eu quero parar um pouquinho aqui para refletir em algo mais pessoal, mais coração a coração. De acordo com o que nós lemos aqui, o que representavam aqueles 7 candelabros? Representavam as 7 igrejas que nós vamos estudar nos próximos domingos. As 7 igrejas do Apocalipse representam a igreja do Senhor em todos os tempos, em todas as épocas. Qual é a lição que Jesus queria transmitir para João quando ele apareceu caminhando entre os candelabros, caminhando entre as 7 igrejas? Uma lição muito simples. Jesus caminha entre o seu povo. Jesus cuida do seu povo. Jesus está velando pelo seu povo. Ele está cuidando para que a chama não se apague. Às vezes você tem a impressão de que a igreja não vai suportar, de que a frieza espiritual vai apagar o fogo da igreja. Às vezes você olha para a sua vida e tem a impressão de que também vai se apagar, a sua vida não vai resistir, de que você não está sendo nem sequer observado por Deus. Tem momentos na vida em que parece que Deus não está nem aí para o nosso sofrimento. Mas quando você olha para o capítulo 1 do Apocalipse, Jesus diz, não, eu não te abandonei, eu ando no meio da igreja, eu ando no meio do meu povo e eu cuido, eu velo pelo meu povo. Jesus Cristo está cuidando do seu povo. Ele não vai deixar que a igreja seja derrotada, ele não vai deixar que você seja derrotado, porque Cristo vela pela sua vida. Amém? Essa é a mensagem talvez mais importante do capítulo 1 do Apocalipse, mas nós temos outras mensagens aqui ainda. Nós vimos já sobre o cinto de ouro de Jesus, vimos sobre a vestimenta comprida de Cristo, e vamos ver aqui, Apocalipse 1, verso 14, como eram os cabelos de Jesus. Me ajuda aí. Cabelos brancos. Quando você vê uma pessoa com cabelos brancos, o que significa? Pastor, é que essa pessoa não pintou o cabelo. Não, não significa isso. Significa experiência. Quando eu olho para o seu Arnaldo, eu vejo aqueles lindos cabelos grisalhos. Eu vejo uma pessoa experiente, uma pessoa que tem muito para me ensinar. Se eu precisar pedir conselho para alguém aqui da igreja, é bem provável que uma das pessoas para quem eu vá pedir conselho seja para o seu Arnaldo, porque eu vejo ali uma pessoa experiente. Depois o senhor me paga aquela comissão que nós acertamos aí para eu te fazer esse elogio. Mas estou brincando. O seu Arnaldo e todos os que trazem essa característica, a Bíblia chama de uma coroa natural.
é símbolo de experiência, símbolo de respeito. Jesus, ao se apresentar com cabelos brancos aqui, ele se apresenta como aquele que conhece todas as coisas, aquele que sabe de tudo, aquele que tem toda a experiência e todo o conhecimento nos céus e na terra. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso e onisciente. Se você precisa de um conselho, procure daquele que sabe mais do que todos, procure do Senhor Jesus. E essa ideia de que Jesus sabe de todas as coisas é reforçada também nos seus olhos. Como que eram os olhos de Cristo? Eram como chamas de quê? Olha lá, chamas de fogo. Imagina você olhar nos olhos de uma pessoa e os olhos dela parecerem chamas de fogo. Você no mínimo vai sentir medo. Mas além de medo, é bem provável que João sentiu que o olhar de Jesus penetrava a sua alma. E durante a vida de Jesus, é muito interessante o relato dos evangelhos. Várias vezes Jesus olhava para as pessoas e lia o que estava no coração das pessoas. Os olhos de Jesus penetravam a alma da pessoa. Os olhos, como chama de fogo, podem simbolizar, nós podemos fazer uma aplicação aqui e entender que simboliza a onisciência de Cristo. Cristo olha para tudo e Ele conhece o que passa no seu coração, conhece o que passa na sua mente, conhece o que passa no mais escondido da sua vida. Como que eram os pés de Jesus? Verso 15, me ajudem a lembrar. Era como latão reluzente, brilhava. Como que era a voz de Cristo? Verso 15 também diz que era como a voz de muitas, me ajuda aí, já viu uma cachoeira, já viu o barulho de uma cachoeira, já viu o barulho do mar, já ouviu o barulho do mar? É um barulho que ao mesmo tempo, como é que eu posso utilizar uma palavra que descreva isso? É um som que ao mesmo tempo impõe respeito, mas simultaneamente traz tranquilidade ao coração. É um símbolo de suavidade e de autoridade ao mesmo tempo. A voz de Cristo, eu fico imaginando a voz de Deus ribombando, trovejando no Monte Sinai. Deveria ser algo extraordinário. Quando você ouve a Bíblia narrada pelo Cid Moreira, você já fica impressionado com o timbre da voz daquele homem. Agora imagine o timbre da voz de Deus. Deus falando e os céus e a terra tremendo. O Monte Sinai tremia quando Deus falava. Era uma voz poderosa. As pessoas, o povo que estava ali ao redor do monte ficou tão impressionado e tão aterrorizado que eles chegaram para Moisés depois e disseram: Moisés, nós não queremos mais que o Senhor nos fale diretamente, porque nós temos medo. A voz de Deus impõe respeito, mas ao mesmo tempo que a voz de Deus impõe respeito, ela é suave ao coração. Quando Elias estava lá dentro daquela caverna, fugido da rainha Jezabel, a Bíblia diz que Deus se revelou a Elias. Veio um terremoto, mas a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, veio vento, mas Deus não estava nesses elementos. Por fim, veio um barulho, uma brisa, o som de um vento bem suave e tranquilo. E a Bíblia diz, então, que Deus falou. Deus falou. A voz de Deus troveja e faz tremer o Monte Sinai, impondo respeito. Mas essa mesma voz fala de maneira suave ao seu coração. Deus será um trovão para os ímpios no fim da história, mas para o seu povo querido Ele vai continuar falando suavemente ao coração. E o verso 16 fala sobre o rosto de Jesus. Quando João olhou para o rosto de Jesus, ele era resplandecente como o quê? Como o sol. Alguém já experimentou ficar olhando para o sol? Não faça isso em casa, nem na rua, nem em lugar nenhum. Olhar para o sol, os oftalmologistas terminantemente não recomendam, porque pode queimar a sua retina. Você pode ficar cego ao olhar para o sol.
E quando João olhou para Jesus, veja ali no desenho, ele precisou cobrir o rosto para não ser fulminado pela glória do Senhor. Que coisa extraordinária. Jesus Cristo, em outro lugar da Bíblia, é chamado de o sol da justiça. Essa descrição de Cristo, ela é extraordinária. Nós já vimos que essa descrição, ela tinha, um dos propósitos dessa descrição era impressionar o apóstolo João, e não apenas o apóstolo João, mas todos os leitores. Depois que João teve aquela visão, o que acontece aqui? Vamos ver no verso 17. João diz, quando o vi, o que aconteceu? Caí. Pessoal, me ajudem aí. Vamos lá. Caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando João teve aquela visão, ele teve a mesma reação que Daniel teve anos atrás, séculos atrás, quando ele também viu o Senhor Jesus. Ele caiu, perdeu os sentidos, ficou inconsciente. Diante da glória do Senhor, ser humano nenhum pode suportar, pecador algum pode suportar. Mas veja como que Cristo, ele consola o apóstolo João. Ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Jesus Cristo ressurreto se apresentou para João e com a sua palavra, Jesus Cristo consolou o apóstolo. Eu pergunto para você, na nossa descrição que nós recapitulamos aqui, eu deixei de falar de algum elemento que aparece, especialmente nessa primeira imagem? Deixei de falar de alguma coisa? Exatamente, a espada. Quando você olha para essa figura de Cristo descrita no Apocalipse, parece estranho você imaginar Jesus com uma espada aguda, afiada, saindo da boca. Como é que eu explico isso? Como é que eu explico isso? Primeiro, deixa eu explicar para vocês algo interessante. O livro do Apocalipse é um livro totalmente diferente dos outros. O livro do Apocalipse, quando você lê, você não deve esperar uma lógica nas imagens apresentadas ali. João foi inspirado e Deus deu a revelação do Apocalipse de tal maneira para ele que as imagens vão se sobrepondo como se fosse um quebra-cabeça e como se fosse uma pintura do surrealismo. Surrealismo é um estilo de pintura que faz exatamente isso, que sobrepõe as imagens. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O que vocês estão vendo nessa imagem? Essa pintura de Octávio Ocampo. Quem está vendo dois velhinhos, um casal de velhinhos, olhando um para o outro? Levanta a mão. Ok? Quem está vendo dois mexicanos cantando? Também estão vendo? Ok. Vamos lá, mais uma pintura de Octávio Ocampo. Quem está vendo uma mulher sentada no meio de um monte de pão? Quem está vendo uma caveira? Você só vê coisa ruim, né, pessoal? Só coisa que não presta, né? Esse tipo de pintura, em que as imagens e as ideias se sobrepõem, e que não há uma lógica nisso, é chamado de surrealismo. O Apocalipse é como se fosse uma pintura surrealista. Você não precisa encontrar lógica naquilo que aparece no livro do Apocalipse, apenas tente captar a ideia. Grave isso. Não tente encontrar lógica nas imagens do Apocalipse. Tente encontrar ou captar a ideia. Qual é a ideia de uma espada saindo da boca de Jesus? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 4, verso 12. E eu peço que alguém leia, por favor. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes,
Isso. De acordo com esse texto, a palavra de Deus é representada por uma espada. Essa espada que sai da boca de Jesus representa a palavra de Deus, que é poderosa para entrar na sua vida e transformar completamente a sua vida. E foi com essa palavra poderosa que Jesus olhou para João e disse: não tenha medo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, aquele que esteve morto, aquele que ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Com essa mesma palavra, Jesus Cristo olha para você hoje e diz: meu filho, não tenha medo, não tenha medo, eu estou com você, a sua vida está nas minhas mãos e eu estou no controle da sua vida. Era isso que era isso que Jesus queria transmitir para João logo no começo do Apocalipse. O universo não está a Deus dará, o universo não está abandonado. A igreja não está abandonada, você não está abandonado. João estava ali na ilha de Patmos achando que ele estava abandonado. Havia sido jogado ali, lançado ali por ter pregado o evangelho. Ele poderia, talvez João estivesse pensando: puxa vida, é essa recompensa que eu tenho por ter dedicado minha vida ao Senhor, por ter sido fiel até o fim. Será que eu estou sozinho aqui nessa ilha, sem meus parentes, sem meus amigos, isolado de tudo, isolado de todos? Jesus começa o livro do Apocalipse garantindo a João 3 coisas: que o universo não está sem dono, não está sem controle, que a igreja não está sem controle e que a vida de João não estava sem controle. Havia um Deus Todo-Poderoso que andava e que anda entre os candelabros e que vela pelo universo, vela pela sua igreja e vela pela sua vida. Querido amigo, querida amiga, você que veio aqui nesta noite com algum problema, Deus está no controle de sua vida. Talvez o seu problema seja financeiro, falta de emprego, falta de dinheiro, Deus está no controle da sua vida. Talvez o seu problema seja de ordem familiar, algum problema lá dentro da sua casa, Deus está no controle da sua vida. Talvez o seu problema seja de saúde, desde uma pequena pedrinha no rim até alguma coisa mais grave, Deus está no controle da sua vida. Mas talvez o seu problema seja um problema muito mais complicado do que todos esses. Talvez você esteja com algum problema na vida espiritual. Talvez você já não esteja mais tendo comunhão com Deus como você tinha antes. Talvez você tenha esfriado. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você não tenha mais aquela chama, aquele brilho que você tinha antes, aquele fervor espiritual que você sabe que precisa dele. Jesus Cristo está dizendo: eu estou no controle da sua vida e eu posso acender de novo essa chama que está apagada, se você permitir. De todas as imagens que o Apocalipse apresenta de Jesus Cristo, a mais bela imagem, na minha opinião, é a que se encontra no capítulo 3 e no verso 20 do Apocalipse, onde diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Certa vez um pintor bastante habilidoso fez um quadro, e quando chegou o dia de inaugurar esse quadro, de expor esse quadro pela primeira vez numa exposição, foram chamados jornalistas, empresários, autoridades, porque aquele pintor era famoso. Todos foram àquela celebração, àquela cerimônia, estavam todos ali no salão, prontos para conhecer a mais nova obra de arte daquele pintor. No momento apropriado, então, os cerimonialistas retiraram o véu de sobre o quadro e expuseram aos olhos daquela pequena multidão o quadro, a obra-prima daquele artista que havia gastado vários meses pintando o seu mais recente quadro. O quadro era uma pintura de Jesus batendo à porta de algum potencial hóspede, ou anfitrião, melhor dizendo,
E esse quadro era tão detalhista que dava a impressão que Jesus estava realmente ali, presente, vivo, à porta do seu anfitrião, esperando que alguém abrisse. Aquele quadro era realmente extraordinário e os espectadores ficaram abismados, ficaram boquiabertos com o realismo daquela pintura, com os detalhes e com a habilidade, com a perícia daquele pintor. Mas no meio daquela gente, houve alguém que ousou fazer uma observação. Essa pessoa levantou a mão e fez uma pequena crítica, mas com cuidado, para não ofender o artista. E ela disse: Senhor, esse quadro é lindo, é extraordinário, é belo, mas eu lamento dizer que talvez o Senhor tenha esquecido de um detalhe. O quê? O que eu esqueci? O pintor respondeu: o Senhor esqueceu de colocar a maçaneta da porta, o trinco da porta em algum lugar. Como é que essa porta vai ser aberta? Como é que alguém vai entrar nessa casa se não há maçaneta, não há trinco nessa porta? E o pintor olhou para aquela pessoa e disse: eu não esqueci, foi de propósito. Essa porta representa a porta do coração, a porta do seu coração, a porta do meu coração. E a porta do nosso coração, ela só tem trinco, maçaneta pelo lado de dentro. Só você pode abrir a porta. Jesus não abre. Jesus poderia fazer como o diabo faz. Jesus poderia mandar o pé na porta, destruir a porta e entrar violentamente, mas ele não faz isso. Ele respeita a sua decisão. Apenas você pode abrir a porta do seu coração para Jesus. E você pode dizer: pastor, eu abri a porta do meu coração para Jesus 30 anos atrás. Eu sou cristão, estou na igreja 30 anos atrás, desde quando eu entreguei minha vida há 30 anos. Eu não preciso novamente abrir a minha porta a Jesus. Precisa sim. Todos os dias nós fazemos algumas coisas que magoam o Senhor Jesus. Todos os dias nós acabamos fazendo, e na rotina da vida, nós terminamos fazendo algumas coisas que expulsam Jesus do nosso coração. E nós o colocamos do lado de fora. Hoje o Espírito Santo está chamando você a de novo abrir a porta do seu coração, permitir que Cristo entre e permitir que Ele faça uma mudança completa na sua vida. Não adianta nada você entender o livro do Apocalipse se você não fizer isso hoje. Eu faço um desafio para você. Eu queria pedir que novamente Jesus Cristo entrasse no seu coração, tirasse o orgulho, tirasse o egoísmo, tirasse os pecados que o têm expulsado da sua vida, para que Ele de novo tome o trono do seu viver, que é o lugar de onde Ele nunca deveria ter saído. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.